Revista Espírita. Segundo volume, janeiro de 1859. O Príncipe G. Príncipe. Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-las até onde o permita. O estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permiti-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Fora do mundo corporal visível, existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Conseguintemente, os há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma como os há superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Frequentemente, os espíritos atestam sua presença por meio de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Todo efeito tem uma causa. Ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Nos fenômenos das ciências naturais, agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas, agimos sobre inteligências que dispõem de livre arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio, razão por que a ciência vulgar é incompetente para julgá-los. O espírito encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial e indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude de seu livre-arbítrio. Estão em toda parte à nossa volta. Povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas por meio da escrita, da palavra e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado, ou, podendo por certos intermediários atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete.
é o instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens: as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e, muitas vezes, até grosserias. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações. Todos nós temos um espírito familiar, que a nós se liga desde o nascimento, guia-nos, aconselha e protege. É sempre um espírito bom. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que, em toda reunião, há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Podem os espíritos revelar o futuro? Os espíritos não conhecem o futuro senão em razão de sua elevação. Os inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem, e com mais forte razão, desconhecem o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido. A certeza do sucesso tirar-nos-ia à vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes. Os espíritos nolo revelam quando o julgam conveniente e quando têm a permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e não a pedido nosso. É preciso esperar com confiança a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois, de outro modo, correríamos o risco de tratar com espíritos levianos, que se divertem à nossa custa. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? Sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos quando, na realidade, resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente por meio de um médium, mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons, é um ser precioso, do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de suas próprias instruções e o utilizemos convenientemente. Direi mais: é um instrumento providencial. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos, aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação, e no médium, um leitor de buena dicha, enganar-se-ia redondamente.
Preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado, sem que o suspeitemos. Por intermédio dos médiuns, podemos pedir-lhes conselhos diretos e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que lhes tenhamos pedido. Fazem-no sobretudo na intimidade, no silêncio e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes e, de sua parte, jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco, como não dizem senão coisas adequadas. E conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade e não acreditar que, à primeira vista, venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não estão às nossas ordens. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium, os fluidos se combinem e as comunicações sejam mais fáceis. Então, entre eles e nós estabelecem-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem num dia falarão noutro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência dos espíritos maus e dos espíritos enganadores, o que constitui o grande escolho, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhes damos atenção, eles não vêm, porque sabem que vão perder tempo. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Sendo o espiritismo a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma, é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa chaga de toda a sociedade. O número dos materialistas que ele conduziu a ideias mais sãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e a imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas, dá religião aos que não a possuem, fortifica-a naqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles, o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais. Mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura, porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante dos nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Não podem essas crenças representar um perigo para a razão. Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados. Devemos, por isso, condená-las? Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas? Seria justo, por isso, proscrever a religião? Acaso conhecemos todos os loucos produzidos pelo medo ao diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais levam à exaltação e podem reagir de maneira lastimável sobre um cérebro fraco.
Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial, se ele fosse a única causa ou a causa preponderante da loucura. Fez-se grande alarido a respeito de 2 ou 3 casos que, em outras circunstâncias, não teriam merecido nenhuma atenção, ao não se levar em consideração as causas predisponentes anteriores. Poderíamos citar outros em que, bem compreendidas, as ideias espíritas poderiam deter o desenvolvimento da loucura. Em resumo, o Espiritismo não oferece maior perigo de loucura do que as 1001 causas que a produzem diariamente. Digo mais, oferece bem menos perigo, visto trazer em si mesmo o corretivo, e pela direção que dá às ideias e a calma que proporciona ao espírito dos que o compreendem, pode neutralizar o efeito das causas estranhas. O desespero é uma dessas causas. Ora, ao nos fazer encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, o Espiritismo atenua os funestos efeitos do desespero. As crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da Antiguidade e da Idade Média, e assim não devem ser endossadas. As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas. Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e, mais ainda, perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoram como estão satisfeitos, e isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparecem e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com o mais profundo respeito, sou de Vossa Alteza, muito humilde e muito obediente servidor. Allan Kardec. Senhor Adrien, médium vidente, segundo artigo. Desde a publicação de nosso artigo sobre o Senhor Adrien, médium vidente, grande número de fatos nos têm sido comunicados, confirmando nossa opinião de que essa faculdade, assim como as demais faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. Nós já a tínhamos observado numa porção de casos, particulares e, sobretudo, no estado sonambúlico. O fenômeno das aparições é hoje um fato comprovado e, podemos dizer, frequente, sem falar dos numerosos exemplos oferecidos pela história profana e as escrituras sagradas. Muitas das que nos foram relatadas ocorreram pessoalmente com aqueles que nos informaram, mas, quase sempre, esses fatos são fortuitos e acidentais. Ainda não tínhamos visto alguém em que tal faculdade fosse, de algum modo, o estado normal. Senhor Adrien, ela é permanente. Onde quer que esteja, a população oculta que pulula à nossa volta lhe é visível, sem que ele a chame. Para nós, ele representa o papel de um vidente em meio a uma população de cegos. Vê esses seres, que poderíamos chamar de duplicata do gênero humano, indo e vindo, misturando-se em nossas ações e, se podemos assim nos exprimir, ocupados em seus negócios. Dirão os incrédulos que é uma alucinação, palavra sacramental.
pela qual pretendem explicar o que não compreendem. Bem que gostaríamos que nos definissem o que é uma alucinação, e especialmente sua causa. Todavia, no Sr. Adrian, ela tem um caráter bastante insólito, o da permanência. Até agora, o que se tem convencionado chamar de alucinação é um fato anormal e quase sempre consequência de um estado patológico, o que absolutamente aqui não é o caso. Para nós que estudamos essa faculdade, que a observamos todos os dias em seus mínimos detalhes, chegamos mesmo a constatar-lhe a realidade. Para nós ela não é objeto de nenhuma dúvida. E como veremos, auxiliou-nos notavelmente em nossos estudos espíritas. Ela nos permitiu utilizar o escalpelo da investigação na vida extracorpórea. É um archote na escuridão. O Sr. Home, dotado de extraordinária faculdade como médium de efeitos físicos, produziu efeitos surpreendentes. O Sr. Adrian nos inicia na causa desses efeitos, porque os vê produzir-se, indo muito além daquilo que impressiona os nossos sentidos. Realidade da visão do Sr. Adrian é provada pelo retrato que faz de pessoas que jamais viu, cuja descrição é reconhecida como exata. Certamente, quando ele descreve, com rigorosa minúcia, os mínimos detalhes de um parente ou de um amigo, evocados por seu intermédio, temos certeza de que ele vê, porquanto não pode tomar a coisa como produto da imaginação. Entretanto, há pessoas que a prevenção as leva a rejeitar até mesmo a evidência. E, o que é mais bizarro, para refutar o que não querem admitir, explicam-no por causas ainda mais difíceis que as que lhes são fornecidas. Os retratos do Sr. Adrian, todavia, nem sempre são infalíveis. Nisso, como em toda ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe a causa, considerando-se que a causa de uma exceção frequentemente confirma a regra geral. Para compreender o fato, não se deve perder de vista o que, a esse respeito, já dissemos sobre a forma aparente dos espíritos. Essa forma depende do perispírito, cuja natureza, essencialmente flexível, presta-se a todas as modificações que lhe queira dar o espírito. Deixando o envoltório material, o espírito leva consigo o seu invólucro etéreo, que constitui outra espécie de corpo. Em seu estado normal, esse corpo tem a forma humana, mas não calcada traço a traço sobre o que deixou, especialmente quando o abandonou há algum tempo. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, e enquanto ainda existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Essa similitude, porém, apaga-se à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Pode, entretanto, sempre retomar essa primeira aparência, quer pela fisionomia, quer pelo vestuário, quando julga útil para se fazer reconhecer. Em geral, porém, isso só acontece em razão de um grande esforço da vontade. Nada, pois, há de surpreendente que, em certos casos, a semelhança peque por alguns detalhes. Bastam os traços principais. Igualmente, no médium essa investigação não é feita sem certo esforço, que se torna penoso quando muito repetido. Suas visões ordinárias não lhe custam nenhuma fadiga, desde que não se apegue senão às generalidades. O mesmo ocorre quando vemos uma multidão. Enxergamos tudo. Todos os indivíduos se destacam aos nossos olhos com seus traços distintos, sem que nenhum deles nos impressione bastante a ponto de os podermos descrever. Para precisá-los, é necessário concentrar nossa atenção nos íntimos detalhes que queremos analisar, com a só diferença de que, nas circunstâncias ordinárias, os olhos se voltam sobre uma forma material, invariável, enquanto na vidência eles repousam sobre uma forma essencialmente móvel, que um simples efeito da vontade pode modificar. Saibamos, pois, tomar as coisas como elas são, consideremo-las em si mesmas e em razão de suas propriedades. Não nos esqueçamos de que, no Espiritismo, absolutamente não operamos sobre a matéria inerte, mas sobre inteligências dotadas de livre-arbítrio, razão por que não podemos submetê-las ao nosso capricho, nem fazê-las agir à nossa vontade, como se movêssemos um pêndulo. Toda vez que quisermos tomar nossas ciências exatas como ponto de partida nas observações espíritas, perderemos o rumo.
Eis porque a ciência vulgar é incompetente nessa questão. É exatamente como se um músico quisesse julgar a arquitetura do ponto de vista musical. O Espiritismo nos revela uma nova ordem de ideias, de novas forças, de novos elementos. Revela-nos fenômenos que não se baseiam em nada do que conhecemos. Saibamos, pois, para julgá-los, despojar-nos dos preconceitos e de toda ideia preconcebida. Compenetremo-nos sobretudo desta verdade. Fora daquilo que conhecemos pode existir outra coisa, a não ser que queiramos cair nesse erro absurdo, fruto do orgulho, de que Deus não tenha mais segredos para nós. De acordo com isso, compreende-se que delicadas influências podem agir na produção dos fenômenos espíritas, mas há outras que merecem uma atenção não menos séria. Despojado do corpo terreno, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior que quando vivo. Tem susceptibilidades que dificilmente compreendemos. Aquilo que muitas vezes nos parece simples e natural, o magoa e lhe desagrada. Uma pergunta imprópria o choca e o fere. Além disso, eles nos mostram a sua independência deixando de fazer o que queremos, ao passo que, por si mesmos, vez por outra fazem aquilo que nem teríamos pensado em lhes pedir. É por essa razão que os pedidos de provas e de curiosidade são essencialmente antipáticos aos espíritos, que a eles raramente respondem de maneira satisfatória. Sobretudo, os espíritos sérios jamais se prestam a isso e de modo algum querem servir de divertimento. Concebe-se, pois, que a intenção pode influir bastante sobre a sua boa vontade de se apresentar aos olhos de um médium vidente, sob tal ou qual aparência, e definitivamente, como eles não assumem uma determinada aparência senão quando assim lhes convém, só o fazem quando para isso existe um motivo sério e útil. Há outra razão que, de certo modo, se liga ao que poderíamos chamar de fisiologia espírita. A visão do espírito pelo médium faz-se por uma espécie de irradiação fluídica que parte do primeiro e se dirige ao segundo. O médium, por assim dizer, absorve os raios e os assimila. Se estiver sozinho ou cercado apenas de pessoas simpáticas, unidas pela intenção e pelo pensamento, aqueles raios se concentram sobre ele. Então a visão é clara, precisa e é em tais circunstâncias que os retratos quase sempre são de uma exatidão notável. Se ao contrário, em torno do médium há influências antipáticas, pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos se dispersam e são absorvidos pelo meio. Daí uma espécie de nevoeiro que se projeta sobre o espírito, não permitindo que se lhe distingam os matizes. Tal seria uma luz, com ou sem refletor. Outra comparação menos material pode ainda nos dar razão desse fenômeno. Sabemos que a verve de um orador é excitada pela simpatia e pela atenção do auditório, que, ao contrário, se ele for distraído pelo barulho, pela desatenção e pela má vontade, seus pensamentos já não serão livres. Dispersam-se, afetando o seu raciocínio. O espírito, que é influenciado por um meio absorvente, encontra-se no mesmo caso. Em vez de dirigir-se a um ponto único, sua irradiação dissemina-se e perde a sua força. Às considerações precedentes devemos acrescentar outra, cuja importância será facilmente compreendida por todos os que conhecem a marcha dos fenômenos espíritas. Sabe-se que várias causas podem impedir um espírito de acorrer ao nosso apelo no instante em que o evocamos. Pode estar reencarnado ou ocupado em outra parte. Ora, entre os espíritos que se apresentam quase sempre simultaneamente, deve o médium distinguir aquele que solicitamos e, caso aí não esteja, pode tomá-lo por outro espírito, igualmente simpático à pessoa que evoca. Descreve o espírito que vê, mas nem sempre pode garantir se se trata dessa ou daquela entidade. Se, entretanto, o espírito que se apresenta é sério, não se enganará quanto à sua identidade. Se o interrogam a respeito, poderá explicar a razão do equívoco e dizer quem ele é. Um meio pouco propício será também prejudicial, mas por outra razão. Cada indivíduo tem, por acólitos, espíritos que simpatizam com os seus defeitos e com suas qualidades. Tais espíritos são bons ou maus, conforme os indivíduos. Quanto maior for o número de pessoas reunidas, maior será a variedade de espíritos
e maiores as possibilidades de encontrar antipatias. Se, pois, numa reunião há pessoas hostis, seja por pensamentos difamantes, seja pela leviandade de caráter, seja ainda por uma incredulidade sistemática, por isso mesmo atrairão espíritos pouco benevolentes que, com frequência, entravam as manifestações de toda a natureza, tanto escritas quanto visuais. Daí a necessidade de nos colocarmos nas mais favoráveis condições, se quisermos obter manifestações sérias. Quem quer o fim, quer os meios. As manifestações espíritas não são coisas com as quais possamos brincar impunemente. Sede sérios na mais rigorosa acepção da palavra, se quiserdes coisas sérias. De outro modo, sereis joguetes dos espíritos levianos, que se divertirão à vossa custa. O Louquinho de Bayonne. Em nosso último número dissemos algumas palavras a respeito dessa estranha manifestação. Tais informações nos tinham sido dadas de viva voz e muito sucintamente por um de nossos assinantes, amigo da família onde os fatos ocorreram. Ele nos havia prometido detalhes mais circunstanciados, e devemos à sua cortesia as informações que nos transmitiu por carta. Essa família reside perto de Bayonne, e as cartas foram escritas pela própria mãe da mocinha, uma criança de seus 10 anos, a um filho que reside em Bordeaux, pondo-o a par do que se passava em sua casa. Este último teve o trabalho de transcrevê-las para nós, a fim de não ser contestada a sua autenticidade. É uma atenção pela qual lhe somos infinitamente reconhecidos. Concebe-se a reserva com que envolvemos os nomes das pessoas, reserva que fazemos por lei observar, a menos que sejamos formalmente autorizados a divulgá-los. Nem todos se preocupam em atrair a multidão de curiosos. Aqueles para os quais essa reserva constituísse um motivo de suspeita, diremos que é necessário estabelecer uma diferença entre um jornal eminentemente sério e os que não visam senão divertir o público. Nossa finalidade não é relatar casos para encher as páginas da revista, mas esclarecer a ciência. Se estivéssemos enganados, sê-lo-íamos de boa fé. Quando, aos nossos olhos, uma coisa não é formalmente demonstrada, damo-la apenas a título de registro. O mesmo não ocorre quando emana de pessoas sérias, cuja honradez é conhecida e que, longe de qualquer interesse em nos induzir em erro, desejam também instruir-se. A primeira carta é do filho ao nosso assinante, enviando as cartas de sua mãe. Saint-Esprit, 20 de novembro de 1858. Meu caro amigo, chamado para junto da família por motivo da morte de um de meus irmãos menores, que Deus acaba de levar, esta circunstância, afastando-me algum tempo de minha casa, é o motivo do atraso em vos dar minha resposta. Ficaria muito desolado se vos fizesse passar por um contador de histórias junto ao Sr. Allan Kardec. Por isso, vou dar alguns detalhes sumários dos fatos ocorridos em minha família. Penso que já vos disse que as aparições cessaram há muito tempo e já não se manifestam a minha irmã. Eis as cartas que minha mãe me escreveu a esse respeito. Devo observar que muitos fatos foram omitidos e não são os menos interessantes. Escreverei novamente para completar a história, caso não o possais fazer, recordando-vos daquilo que vos disse de viva voz. 23 de abril de 1855. Numa tarde, há cerca de 3 meses, tua irmã X teve necessidade de sair para fazer uma compra. Como bem sabes, o corredor da casa é bastante longo e nunca está iluminado, mas o velho hábito de o percorrermos sem luz faz que jamais tropecemos nos degraus da escada. Já nos havia dito que cada vez que saía, escutava uma voz a dizer-lhe coisas que de início não compreendia o sentido, mas que se tornaram inteligíveis mais tarde. Algum tempo depois viu uma sombra, não cessando, durante o trajeto, de ouvir a mesma voz. As palavras proferidas por esse ser invisível tendiam sempre a tranquilizá-la e dar-lhe conselhos de muita sabedoria. Uma boa moral constituía o fundo. Dessas palavras, X ficava muito perturbada e, por várias vezes, não tinha forças para prosseguir em seu caminho. Minha filha, dizia-lhe o invisível cada vez que ficava perturbada, nada temas, porquanto só quero o teu bem. Ele lhe ensinou um local em que ela, durante vários dias, encontrou algumas moedas. De outras vezes nada encontrava. X conformou-se com a recomendação que lhe foi dada e por muito tempo
Encontrou, se não moedas, alguns brinquedos que logo verás. Por certo, essas doações lhe eram feitas para encorajá-la. Não eras esquecido na conversa desse ser. Muitas vezes falava de ti e nos dava notícias tuas por intermédio de tua irmã. Várias vezes ele nos pôs a par do que fazias à noite. Viu-te ler em teu quarto. Outras vezes nos disse que teus amigos estavam reunidos em tua casa. Enfim, ele sempre nos tranquilizava quando a preguiça te impedia de nos escrever. Desde algum tempo X tem mantido relações quase contínuas com o invisível. Durante o dia ela nada vê. Ouve sempre a mesma voz, que lhe dirige palavras de grande sensatez, encorajando-a ao trabalho e ao amor a Deus. À noite ela vê, na direção de onde parte a voz, uma luz rosada que não ilumina, mas que, segundo pensa, pode ser comparada ao brilho de um diamante na sombra. Agora, todo o temor que sentia desapareceu. Se lhe manifesto minhas dúvidas, diz-me: mamãe, é um anjo que me fala. E se, para te convenceres, tu te armares de coragem, ele me pede para te dizer que, esta noite, fará com que te levantes. Se te falar, deverás responder. Vai aonde ele te mandar. Verás pessoas à tua frente, mas não tenhas medo algum. Não quis pôr à prova minha coragem. Tive medo, e a impressão que isso me causou impediu-me de dormir. Muitas vezes à noite, parecia-me ouvir um sopro à cabeceira do leito. As cadeiras se moviam sem que nenhuma mão as tocasse. Depois de algum tempo, meus temores desapareceram completamente e lamentei bastante não me ter submetido à prova que me havia sido proposta, de estabelecer relações diretas com o invisível, e também por não haver lutado incessantemente contra as dúvidas. Exortei X a interrogar o invisível sobre a sua natureza. Eis a conversa que tiveram entre si. Quem és tu, invisível? Sou teu irmão Eliseu. X. Meu irmão morreu há 12 anos. Invisível, é verdade. Teu irmão morreu há 12 anos, mas, como em todos os seres, nele havia uma alma que não morre e que se acha agora em tua presença, que te ama e a todos protege. X. Gostaria de ver-te. Invisível, estou diante de ti. X. Entretanto, nada vejo. Invisível, tomarei uma forma visível para ti. Após o ofício religioso tu descerás. Ver-me-ás então e eu te abraçarei. X. Mamãe também queria conhecer-te. Invisível, tua mãe é a minha. Ela me conhece. Eu teria preferido manifestar-me a ela e não a ti. Era o meu dever, mas não posso mostrar-me a várias pessoas, porquanto Deus me proíbe. Lamento que mamãe não tenha tido coragem. Prometo dar-te provas de minha existência, e então todas as dúvidas desaparecerão. À noite, à hora marcada, X se dirigiu à porta do templo. Um rapaz apresentou-se a ela e lhe disse: Sou teu irmão. Pediste para ver-me. Estás satisfeita? Abraça-me logo, porque não posso conservar por muito tempo a forma que tomei. Como bem imaginas, a presença desse ser deveria ter espantado X a ponto de impedi-la de fazer qualquer observação. Tão logo a abraçou, ele desapareceu no ar. Na manhã do dia seguinte, aproveitando a ocasião em que X foi obrigada a sair, o invisível manifestou-se novamente e lhe disse: Deverias ter ficado bastante surpreendida com o meu desaparecimento. Pois bem, vou ensinar-te a te elevares no ar, a fim de poderes acompanhar-me. Fosse outra pessoa, e X teria ficado apavorada com a proposta. Ela, porém, aceitou a oferta com diligência e logo sentiu que se elevava como uma andorinha. Chegou rapidamente a um local onde havia uma multidão considerável. Conforme nos disse, viu ouro, diamantes e tudo o que, na terra, satisfaria nossa imaginação. Ninguém considerava essas coisas mais do que consideramos as pedras das calçadas por onde caminhamos. Ela reconheceu várias meninas de sua idade que moravam em nossa rua e que haviam morrido há muito tempo, em um apartamento ricamente decorado, onde não havia ninguém. O que sobretudo lhe chamou a atenção foi uma grande mesa na qual, de espaço em espaço, havia um papel. Diante de cada caderno havia um tinteiro. Ela via as penas molharem-se por si mesmas e traçarem caracteres sem que nenhuma mão as movesse. Ao retornar, censurei-a por se ter ausentado sem a minha autorização,
e proibi-lhe expressamente de recomeçar semelhantes excursões. O invisível deu-lhe provas de muito pesar por me haver contrariado e prometeu-lhe formalmente que, doravante, não a levaria mais a ausentar-se sem que eu estivesse prevenida. 26 de abril. O invisível transfigurou-se aos olhos de Kiss. Tomou tua forma tão bem que tua irmã acreditou que estavas no salão. Para certificar-se, ela lhe pediu que retomasse sua forma primitiva. Logo que desapareceste, foste substituído por mim. Grande foi o seu espanto. Perguntou-me como eu me achava ali, estando a porta fechada à chave. Então ocorreu uma nova transformação. Tomou a aparência do irmão morto e disse a X, tua mãe, e todos os membros da família não veem sem espanto, e mesmo sem um sentimento de temor, todos os fatos que se realizaram por minha intervenção. Não desejo absolutamente causar pavor. Quero, entretanto, provar minha existência e pôr-te ao abrigo da incredulidade de todos, pois poderiam tomar como mentira tua, o que seria da parte deles uma obstinação em não se renderem à evidência. A senhora C trabalha em loja de armarinho. Sabes que é preciso comprar botões. Vamos todos comprá-los. Transformar-me-ei em teu irmãozinho. Ele tinha então 12 anos. E quando retornares à casa, pedirás à mamãe que mande perguntar à senhora C com quem te encontravas no momento em que te venderam os botões. X não deixou de observar essas instruções. Eu mandei perguntar à senhora C, e ela me respondeu que tua irmã estava com teu irmão, a quem fez grandes elogios, dizendo que, em sua idade, não se poderia imaginar que tivesse respostas tão fáceis e, sobretudo, tão pouca timidez. É bom dizer que o pequeno estava na escola desde a manhã e só deveria retornar às 7 horas da noite, e que, além disso, é muito tímido e não tem essa facilidade que lhe querem reconhecer. Não. É bastante curioso. Creio que a mão de Deus não é inteiramente alheia a essas coisas inexplicáveis. 7 de maio de 1855. Não sou mais crédula do que se deve ser e não me deixo dominar por ideias supersticiosas. Entretanto, não posso recusar-me a crer em fatos que se realizaram sob meus olhos. Eu necessitava de provas bastante evidentes para não infligir à tua irmã os castigos que algumas vezes me via obrigada a lhe dar, receando que ela quisesse brincar conosco e abusar de nossa confiança. Ontem, eram 5 horas aproximadamente, quando o invisível disse a X, é provável que mamãe te mande a alguma parte, a fim de dares um recado. No caminho serás agradavelmente surpreendida pela chegada da família de teu tio. Imediatamente X me transmitiu o que o invisível lhe houvera dito. Eu estava longe de esperar esses parentes e mais surpresa ainda de sabê-lo dessa maneira. Tua irmã saiu, e as primeiras pessoas que encontrou foram efetivamente meu irmão, sua esposa e seus filhos, que vinham nos visitar. X apressou-se em dizer que eu tinha uma prova a mais da veracidade de tudo quanto me dizia. 10 de maio de 1855, hoje já não posso duvidar de algo extraordinário em casa. Vejo sem medo se realizarem todos esses fatos singulares, mas deles não posso extrair nenhum ensinamento, porque, para mim, esses mistérios são inexplicáveis. Ontem, depois de ter posto ordem na casa, e sabes que faço questão dessas coisas, o invisível disse a X que, malgrado as provas que havia dado de sua intervenção em todos os fatos curiosos que te narrei, eu sempre tinha dúvidas, que ele queria fazer desaparecerem completamente, sem que se tivesse ouvido qualquer ruído. 1 minuto foi suficiente para pôr os cômodos em completa desordem. Sobre o assoalho, uma substância avermelhada havia sido derramada. Creio que era sangue. Se tivessem sido somente algumas gotas, eu teria pensado que X se tivesse cortado ou sangrado o nariz. Mas imagina que o assoalho estava inundado. Essa prova bizarra deu-nos um trabalho considerável para fazer com que o piso do salão readquirisse o seu brilho primitivo. Antes de abrir as cartas que nos envias, X conhece o conteúdo. O invisível lhe o transmite. 16 de maio de 1855. Não aceitou uma observação que lhe fez sua irmã. Não sei a propósito de quê. Deu uma resposta inconveniente e recebeu o merecido troco. Castiguei-a e ela foi se deitar sem haver jantado. Como de costume,
Antes de deitar-se, faz uma prece. Essa noite ela o esqueceu, mas alguns momentos depois de deitada, o invisível apareceu-lhe e lhe apresentou um castiçal e um livro de preces, semelhante ao que costumava utilizar, dizendo-lhe que, apesar da punição que ela bem merecera, não devia esquecer-se de cumprir seu dever. Então ela se levantou, fez o que lhe era ordenado e, tão logo terminada a prece, tudo desapareceu. Na manhã do dia seguinte, depois de ter me abraçado, X perguntou-me se o castiçal que se encontrava sobre a mesa num andar acima de seu quarto tinha sido retirado. Ora, esse castiçal, semelhante ao que lhe havia sido apresentado na véspera, não tinha mudado de lugar, assim como o seu livro de preces. 4 de junho de 1855. Desde algum tempo, nenhum fato chamou a atenção, a não ser o seguinte: eu estava resfriada nestes últimos dias. Antes de ontem, tuas irmãs estavam ocupadas e eu não dispunha de ninguém para mandar comprar uma pomada peitoral. Disse a X que, quando ela tivesse acabado sua tarefa, fosse procurar alguma coisa na farmácia mais próxima. Ela esqueceu minha recomendação e eu mesma não pensei mais nisso. Estou certa de que ela não saiu, nem deixou o trabalho, senão para ir buscar uma sopeira de que necessitávamos. Grande foi sua surpresa ao retirar-lhe a tampa e encontrar um pacote de pastilhas de cevada que o invisível havia trazido e ali depositado, a fim de poupar-me de uma caminhada e, também, para satisfazer meu desejo, que havia sido esquecido. Evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas que se seguem. O Sr. Adrian o viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. O espírito disse não saber muito bem por que o evocavam. Nosso correspondente, que estava presente à reunião, disse que eram exatamente esses os traços pelos quais a mocinha, em várias circunstâncias, o descreveu. Pergunta. Ouvimos contar a história de tuas manifestações numa família de Bayonne e desejaríamos fazer-te algumas perguntas. Resposta. Fazei-as e eu responderei. Mas fazei logo, pois estou com pressa e quero ir embora. Pergunta. Onde apanhaste o dinheiro que davas à menina? Resposta. Tirei da bolsa dos outros. Bem compreendeis que eu não iria me divertir a cunhar moedas. Tomo daqueles que podem dar. Pergunta. Por que te ligaste àquela garota? Resposta. Grande simpatia. Pergunta. É verdade que foste seu irmão, que morreu com 4 anos? Resposta. Sim. Pergunta. Por que eras visível a ela e não a sua mãe? Resposta. Minha mãe deve estar privada de ver-me, mas minha irmã não. Tinha necessidade de castigo. Aliás, foi com permissão especial que lhe apareci. Pergunta. Poderias explicar como te tornas visível ou invisível à vontade? Resposta. Não sou bastante elevado e estou muito preocupado com o que me atrai para responder a essa pergunta. Pergunta. Se quisesses, poderias aparecer em nosso meio, assim como te mostraste à vendedora do armarinho? Resposta. Não. Pergunta. Nesse estado, seria sensível à dor se te batessem? Resposta. Não. Pergunta. O que aconteceria se a vendedora te houvesse batido? Resposta. Ela não teria encontrado senão o vácuo. Pergunta. Sob que nome podemos chamar-te quando falarmos de ti? Resposta. Chamai-me de louquinho, se quiserdes. Deixai-me, é preciso que eu vá embora. Pergunta. A São Luís, seria útil que tivéssemos às nossas ordens um espírito assim? Resposta. Tende-os frequentemente junto de vós, assistindo-vos sem que o suspeiteis. Considerações sobre o louquinho de Bayonne. Se compararmos esses fatos com os de Bergzabern, dos quais nossos leitores certamente não perderam a lembrança, veremos uma diferença capital. O de Bergzabern era mais que um espírito batedor. Era, e ainda o é até hoje, um espírito perturbador em toda a acepção do termo. Sem fazer o mal, é um hóspede muito incômodo e muito desagradável, do qual falaremos em nosso próximo número,
tendo em vista as suas novas e recentes proezas. O de Bayonne, ao contrário, é eminentemente benévolo e cortês. É o tipo desses espíritos bons serviçais, cujos feitos nos são narrados nas lendas alemãs, nova prova de que nas histórias lendárias pode haver um fundo de verdade. Convenhamos, aliás, que a imaginação pouca coisa teria a fazer para colocar esses fatos no âmbito de uma lenda, os quais poderiam ser tomados como uma história da Idade Média, se não se passassem, por assim dizer, aos nossos olhos. Um dos traços mais salientes do espírito a quem demos o nome de Louquinho de Bayonne são as suas transformações. O que se dirá, agora, da fábula de Proteu? Entre os espíritos de Bayonne e de Bergzabern, há ainda a diferença de que este último somente se mostrou em sonhos, enquanto nosso pequeno duende tornava-se visível e tangível, qual se fora uma pessoa real, não apenas a sua irmã, mas também as pessoas estranhas. Testemunha-o a compra dos botões na loja de armarinhos. Por que não se mostrava a todos e em qualquer hora? É o que não sabemos. Parece que não tinha esse poder e nem mesmo podia permanecer por longo tempo em tal estado. Talvez necessitasse para isso de um trabalho íntimo, um poder de vontade acima de suas forças. Novos detalhes nos foram prometidos acerca desses estranhos fenômenos. A eles voltaremos em momento oportuno. Conversas familiares de além-túmulo. Chodruc, Duclos e Diógenes. Duclos. Pergunta 1. Evocação. Resposta. Estou aqui. Médium vidente. O senhor Adrien, que jamais o vira em vida, fez-lhe o seguinte retrato, considerado muito exato pelas pessoas presentes que o haviam conhecido. Rosto comprido, faces escavadas, fronte arqueada e enrugada, nariz um pouco grande, levemente curvado, olhos cinzentos e um pouco à flor das órbitas, boca pequena e zombeteira, tez um pouco pálida, cabelos grisalhos e longa barba, estatura acima da média, paletó, de tecido azul, todo puído e esburacado, calças pretas, surradas e em farrapos, colete claro, lenço de cor imprecisa, amarrado à guisa de gravata. Pergunta 2. Lembrai-vos da vossa última existência terrestre? Resposta. Perfeitamente. Pergunta 3. Que motivo vos fez levar o gênero de vida que adotastes? Resposta. Estava fatigado da vida e tinha pena dos homens e dos motivos de suas ações. Pergunta 4. Dizem que era por vingança e para humilhar um parente rico. É verdade? Resposta. Não apenas por isso. Ao humilhar esse homem, eu humilhava muitos outros. Pergunta 5. Se era uma vingança, ela vos custava caro, porquanto durante longos anos ficastes privado de todos os prazeres sociais, a fim de satisfazê-la. Isso não vos era muito pesado? Resposta. Eu os desfrutava de outra maneira. Pergunta 6. Havia, ao lado disso, um pensamento filosófico que fez com que o comparassem a Diógenes. Resposta. Havia alguma relação com a parte menos sadia da filosofia desse homem. Pergunta 7. Que pensais de Diógenes? Resposta. Pouca coisa. Um pouco daquilo que penso de mim. Sobre nós, Diógenes tinha a vantagem de ter feito, alguns milhares de anos mais cedo, aquilo que agora faço e em meio a homens menos civilizados do que aqueles em cujo meio eu vivia. Pergunta 8. Entre vós e Diógenes há, entretanto, uma diferença. Neste, a conduta era consequência de seu sistema filosófico, enquanto a vossa teve origem numa vingança. Resposta. Em mim, a vingança conduziu a uma filosofia. Pergunta 9. Sofrestes por vos ver assim isolado e ser objeto de desprezo e de repugnância, considerando-se que vossa educação vos afastava da sociedade dos mendigos e vagabundos e éreis repelido pelas pessoas educadas? Resposta. Eu sabia que não temos amigos na terra. Eu o havia provado, infelizmente. Pergunta 10. Quais as vossas ocupações pessoais e onde passais o tempo? Resposta. Percorro mundos melhores e me instruo. Lá existem tantas almas boas
que nos revelam a ciência celeste dos espíritos. Pergunta 11. Viestes algumas vezes ao Palais Royal depois de vossa morte? Resposta. Que me importa o Palais Royal? Pergunta 12. Dentre as pessoas que aqui se acham, reconheceis alguma que conhecestes em vossas peregrinações no Palais Royal? Resposta. Como não as reconheceria? Pergunta 13. É com prazer que as revedes? Resposta. Com prazer maior ainda. Foram boas para mim. Pergunta 14. Revistes vosso amigo Charles Nodier? Resposta. Sim, sobretudo depois de sua morte. Pergunta 15. Está errante ou reencarnado? Resposta. Errante como eu. Pergunta 16. Por que escolhestes o Palais Royal, então o local mais frequentado de Paris, para os vossos passeios? Isto não estaria em desacordo com vossos gostos de misantropo? Resposta. Lá eu via todo mundo, todas as tardes. Pergunta 17. Não haveria de vossa parte talvez um sentimento de orgulho? Resposta. Sim, infelizmente. O orgulho teve uma boa parte em minha vida. Pergunta 18. Sois mais feliz agora? Resposta. Oh, sim. Pergunta 19. Entretanto, vosso gênero de vida não deveria ter contribuído para o vosso aperfeiçoamento? Resposta. Essa existência terrena, muito mais do que poderíeis pensar. Eu não passava momentos sombrios quando entrava sozinho e desolado em casa. Lá eu tinha tempo de amadurecer minhas ideias. Pergunta 20. Se tivesseis que escolher outra existência, como o faríeis? Resposta. Não na Terra. Hoje posso esperar melhor. Pergunta 21. Lembrai-vos de vossa penúltima existência? Resposta. Sim, e de outras também. Pergunta 22. Onde vivestes essas existências? Resposta. Na Terra e em outros mundos. Pergunta 23. E a penúltima? Resposta. Na Terra. Pergunta 24. Podeis torná-la conhecida? Resposta. Não o posso. Era uma existência obscura e oculta. Pergunta 25. Sem nos revelar essa existência, poderíeis dizer que relação possuía com a que conhecemos, porquanto uma deve ser a consequência da outra? Resposta. Não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha vida infeliz pelos vícios e defeitos que se modificaram bastante antes que viesse animar o corpo que conhecestes. Pergunta 26. Poderemos fazer alguma coisa que vos seja útil e agradável? Resposta. Pouco. Hoje estou muito acima da terra. Diógenes. Pergunta 1. Evocação. Resposta. Como venho de longe. Pergunta 2. Podereis aparecer ao Sr. Adrian, nosso médium vidente, tal qual éreis na existência que vos conhecemos? Resposta. Sim, e até mesmo, se quiserdes, vir com minha lanterna. Retrato. Fronte larga, com saliências laterais bem pronunciadas. Nariz fino e aquilino, boca grande e séria, olhos negros e encovados, olhar penetrante e zombeteiro. Rosto um pouco alongado, magro e cheio de rugas, tez pálida, bigodes e barba incultos, cabelos cinzentos e ralos. Roupas brancas e muito sujas, braços nus, assim como as pernas, corpo magro e ossudo. Sandálias em mau estado, amarradas às pernas por correias. Pergunta 3. Dissestes que vinheis de longe. De que mundo viestes? Resposta. Não o conheceis. Pergunta 4. Teríeis a bondade de responder a algumas perguntas? Resposta. Com prazer. Pergunta 5. A existência que vos conhecemos sob o nome de Diógenes, o cínico, foi proveitosa para a vossa felicidade futura? Resposta. Bastante. Laborais em erro levando-a ao ridículo, como fizeram meus contemporâneos. Admiro-me mesmo de que a história haja esclarecido tão pouco minha existência e que a posteridade tenha sido, pode-se dizer, injusta a meu respeito. Pergunta 6. Que bem pudestes fazer considerando-se que vossa existência foi muito pessoal? Resposta.
Trabalhei para mim, mas podiam ter aprendido muito comigo. Pergunta 7. Quais as qualidades que gostaríeis de encontrar no homem que procuráveis com vossa lanterna? Resposta: firmeza. Pergunta 8. Se tivesseis encontrado em vosso caminho o homem que acabamos de invocar, Shodruk Duklos, teríeis achado nele o homem que procuráveis? Também ele voluntariamente se privava de tudo quanto fosse supérfluo? Resposta: não. Pergunta 9. Que pensais dele? Resposta: sua alma perdeu-se na terra. Quantos são como ele sem o saberem? Pelo menos ele o sabia. Pergunta 10. Acreditastes possuir as qualidades que buscáveis no homem? Resposta: sem dúvida, esse era o meu critério. Pergunta 11. Dos filósofos do vosso tempo, qual o que vos merece a preferência? Resposta: Sócrates. Pergunta 12. Qual o que preferis agora? Resposta: Sócrates. Pergunta 13. O que dizeis de Platão? Resposta: muito duro, sua filosofia é bastante severa. Eu admitia os poetas, ele não. Pergunta 14. O que se conta a respeito de vossa entrevista com Alexandre é verdade? Resposta: muito real. A história até a truncou. Pergunta 15. Em que a história a truncou? Resposta: ouço falar das outras conversas que fizemos juntos. Acreditais que ele me tivesse vindo ver para dizer somente uma palavra? Pergunta 16. As palavras que se lhe atribui, de que se ele não fosse Alexandre gostaria de ser Diógenes, são verdadeiras? Resposta: talvez as tenha dito, mas não à minha frente. Alexandre era um jovem maluco, vão e orgulhoso. A seus olhos, eu era um mendigo. Como o tirano ousaria mostrar-se instruído pelo miserável? Pergunta 17. Depois de vossa existência em Atenas reencarnastes na Terra? Resposta: não, mas em outros mundos. Atualmente pertenço a um orbe em que não somos escravos, ou seja, se vos evocassem em estado de vigília, não poderíeis atender ao chamado, como o faço esta noite. Pergunta 18. Poderíeis traçar-nos o quadro das qualidades que buscáveis no homem, tais como as concebíeis então e tais como as concebeis agora? Resposta: sim. Antes, coragem, ousadia, segurança de si mesmo e poder sobre os homens pela razão. Agora, abnegação, doçura e poder sobre os homens pelo coração. São os anjos da guarda. Comunicação espontânea obtida pelo Sr. L., um dos médiuns da sociedade. Se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão. Nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade! Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos espíritos maus! Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto, entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai avançar nesta vida.
e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai. Tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós, o espaço não existe e, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites, para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho, a doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele. Que haverá então de surpreendente em que os espíritos, de um mundo a outro, possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que, para eles, a distância que separa os mundos é menor do que a que, neste planeta, separa os continentes? Uma noite esquecida ou a feiticeira Manouza. 12ª noite dos contos árabes, ditado pelo espírito Frédéric Soulier. Segundo artigo. Observação. Os algarismos romanos indicam as interrupções que ocorreram no ditado. Frequentemente, não era retomado senão após 2 ou 3 semanas, e apesar disso, como já fizemos observar anteriormente, o relato se desenvolve como se tivesse sido escrito de um só fôlego, e isso não constitui uma das características menos curiosas desta produção de além-túmulo. O estilo é correto e perfeitamente apropriado ao assunto. Repetimos para aqueles que poderiam ver no ditado uma coisa fútil, que não o consideramos como obra filosófica, mas como estudo. Para o observador, nada é inútil. Ele sabe aproveitar-se de tudo para aprofundar a ciência espírita que estuda. 3. Nada, entretanto, parecia perturbar a nossa felicidade. Tudo era calmo à nossa volta. Vivíamos em perfeita segurança quando, uma noite, no momento em que nos julgávamos mais seguros, apareceu de repente aos nossos lados. Posso dizer assim porque estávamos numa rotunda, para onde confluíam várias aleias. O sultão, acompanhado de seu grão-vizir. Ambos apresentavam uma expressão apavorante. A cólera havia transtornado as suas fisionomias. Estavam, principalmente o sultão, numa exasperação facilmente compreensível. O primeiro pensamento do sultão foi mandar matar-me, mas sabendo a que família pertenço e a sorte que o esperava, caso ousasse arrancar um só fio de cabelo da minha cabeça, fez de conta, à sua chegada eu me jogara para o lado, que não me tinha visto e precipitou-se como um furioso sobre Nazara, a quem prometeu não fazer demorar o castigo que ela merecia. Levou-a consigo, sempre acompanhado do vizir. Quanto a mim, passado o primeiro momento de susto, apressei-me a voltar ao meu palácio a fim de buscar um meio de subtrair a estrela de minha vida das mãos daquele bárbaro.
que provavelmente iria destruir essa preciosa existência. A seguir, Manousa perguntou: "E depois que fizeste? Porque, afinal de contas, não vejo em tudo isso razão de te atormentares tanto para tirar tua amante do perigo em que a colocaste por tua própria culpa. A mim pareces um pobre homem que não tem coragem nem vontade quando se trata de coisas difíceis. Antes de condenar Manousa, deves escutar. Não vim a ti sem antes haver examinado todos os meios ao meu alcance. Fiz ofertas ao sultão. Prometi-lhe ouro, joias, camelos e até palácios, se ele devolvesse minha doce gazela. Desdenhou de tudo. Vendo repelidos os meus sacrifícios, fiz ameaças, que também não foram levadas em consideração. Riu de tudo e zombou de mim. Também tentei introduzir-me no palácio. Corrompi escravos e cheguei aos quartos. Entretanto, apesar de todos os meus esforços, não consegui chegar até a minha bem-amada. Tu és franco, Nureddin. Tua sinceridade merece uma recompensa e terás aquilo que vens buscar. Far-te-ei ver uma coisa terrível. Se tiveres a força de suportar a prova pela qual te farei passar, fica certo de que reencontrarás a tua felicidade de outrora. Dou-te 5 minutos para te decidires." Esgotado esse tempo, Nureddin disse a Manousa que estava pronto a fazer tudo quanto ela quisesse para salvar Nazara. Então a feiticeira, levantando-se, disse-lhe: "Pois bem, segue." Depois, abrindo uma porta situada no fundo da sala, fê-lo passar à sua frente. Atravessaram um pátio sombrio, repleto de coisas horríveis. Serpentes, sapos que passeavam gravemente em companhia de gatos pretos, os quais afetavam um ar de superioridade em meio a esses animais imundos. 4. Na extremidade desse pátio, havia outra porta, que Manousa igualmente abriu, e, tendo feito passar Nureddin, entraram ambos em uma sala baixa, apenas iluminada do alto. A luz vinha de uma cúpula muito elevada, guarnecida de vidros coloridos, formando toda sorte de arabescos. No centro da sala havia um escalfador aceso, e sobre este, num tripé, um grande vaso de bronze, dentro do qual ferviam todos os tipos de ervas aromáticas, cujo odor era tão forte que mal se podia suportá-lo. Ao lado desse vaso havia uma espécie de poltrona grande, de veludo negro, de aspecto surpreendente. Quem ali se assentasse desaparecia completamente, porquanto Manousa, nela se havendo acomodado, Nureddin a procurou durante alguns instantes, sem conseguir percebê-la. De repente, ela reapareceu e lhe disse: "Estás ainda disposto?" "Sim", respondeu Nureddin. "Pois bem, assenta-te nesta poltrona e espera." Tão logo Nureddin assentou-se na poltrona, tudo mudou de aspecto, enchendo-se a sala de uma multidão de grandes figuras brancas, a princípio apenas visíveis e que depois pareciam de um vermelho sanguíneo ou lembravam homens cobertos de chagas sanguinolentas, dançando uma ronda infernal. E no meio deles, Manousa, cabelos desgrenhados, olhos chamejantes, vestes esfarrapadas e uma coroa de serpentes na cabeça. Na mão, à guisa de cetro, brandia uma tocha acesa que lançava chamas, cujo odor assomava à garganta. Depois de haverem dançado um quarto de hora, pararam de repente, a um sinal de sua rainha que, para isso, lançara sua tocha no escalfador em ebulição. Quando todas essas figuras se dispuseram em volta do escalfador, Manousa fez aproximar-se o mais velho, reconhecido por sua longa barba branca, dizendo-lhe: "Vem aqui, tu que segues o diabo. Tenho uma missão muito delicada para te encarregar. Nureddin quer Nazara e prometi que a entregaria a ele. É coisa difícil. Conto, Tanaple, com o teu concurso. Nureddin haverá de suportar todas as provas necessárias. Atua, pois. Sabes o que quero. Faze o que quiseres, mas faze. Tremerás se fracassares. Eu recompenso a quem me obedece, mas infeliz daquele que não me fizer a vontade." "Serás satisfeita", disse Tanaple, "e podes contar comigo." "Muito bem. Vai e age." 5. Mal acabara de pronunciar essas palavras e tudo mudou aos olhos de Nureddin. Os objetos tornaram-se o que eram antes e Manousa achou-se a sós com ele. "Agora", disse-lhe, "volta para casa e espera. Eu te mandarei um de meus gnomos dizer o que deves fazer. Obedece e tudo correrá bem."
Nur-ed-Din ficou feliz com essas palavras e mais feliz ainda por deixar o antro da feiticeira. Atravessou novamente o pátio e a sala por onde havia entrado. Depois ela o acompanhou até a porta externa. Tendo Nur-ed-Din perguntado se devia retornar, ela respondeu: "Não, no momento é inútil. Se for necessário, eu te farei saber." Nur-ed-Din apressou-se a voltar ao seu palácio. Estava impaciente por saber se alguma novidade havia acontecido desde sua saída. Encontrou tudo no mesmo estado. Apenas viu, na sala de mármore, sala de repouso de verão dos habitantes de Bagdá, uma espécie de anão de feiura repugnante, perto da piscina situada no centro dessa sala. Sua vestimenta era amarela, com bordados vermelhos e azuis. Tinha uma corcunda monstruosa, pernas pequenas, rosto grosseiro, olhos verdes e estrábicos, boca rasgada até as orelhas e cabelos de um ruivo que podia rivalizar com o sol. Nur-ed-Din perguntou-lhe como chegara ali e o que vinha fazer. "Fui enviado por Manousa", disse-lhe, "para te entregar tua amante. Chamo-me Tanaple. Se és realmente o enviado de Manousa, estou pronto a obedecer às tuas ordens, mas apressa-te, aquela a quem amo está acorrentada e tenho pressa em libertá-la. Se estás pronto, leva-me imediatamente ao teu quarto e te direi o que é preciso fazer." "Segue-me, então", disse Nur-ed-Din. 6. Depois de haver atravessado vários pátios e jardins, Tanaple encontrou-se nos aposentos do rapaz. Fechou todas as portas e lhe disse: "Sabes que deves fazer tudo quanto eu te disser, sem objeção. Usarás esse traje de mercador. Levarás um fardo às costas contendo os objetos que nos são necessários. Quanto a mim, vestir-me-ei de escravo e conduzirei outro fardo." Para sua grande estupefação, Nur-ed-Din viu 2 enormes pacotes ao lado do anão, embora não tivesse visto nem ouvido ninguém trazê-los. Em seguida, continuou Tanaple, "iremos à casa do sultão. Mandará dizer-lhe que tens objetos raros e curiosos, que se ele os quiser oferecer à sultana favorita, nenhuma Uri jamais terá usado outros iguais. Conheces a sua curiosidade. Ele terá vontade de nos ver. Uma vez admitido em sua presença, não terás dificuldade de apresentar tua mercadoria e lhe venderás tudo quanto levamos. São indumentárias maravilhosas que transformam as pessoas que as vestem. Assim que o sultão e a sultana os vestirem, todo o palácio os tomará por nós e não por eles. A ti pelo sultão e a mim por Ozara, a nova sultana. Operada essa metamorfose, estaremos livres para agir à vontade e libertarás Nazara." Tudo se passou como Tanaple anunciara, a venda ao sultão e a transformação. Após alguns minutos de horrível furor da parte do sultão, que queria expulsar os importunos e faziam barulho medonho, Nur-ed-Din, conforme ordem de Tanaple, chamou diversos escravos e fez prender o sultão e Ozara como escravos rebeldes, ordenando que os conduzissem imediatamente à presença da prisioneira Nazara. Queria saber, dizia ele, se ela estava disposta a confessar seu crime e se estava preparada para morrer. Quis também que a favorita Ozara viesse com ele, a fim de presenciarem o suplício que iria infligir às mulheres infiéis. Dito isso, marchou, precedido do chefe dos eunucos durante um quarto de hora, por um sombrio corredor, no fundo do qual havia uma pesada porta de ferro maciço. Tomando de uma chave, o escravo abriu 3 fechaduras e eles entraram num grande gabinete, comprido e da altura de 3 ou 4 côvados. Ali, sobre uma esteira de palha, estava sentada Nazara, com um cântaro de água e algumas tâmaras por perto. Já não era a brilhante Nazara de outrora. Continuava sempre bela, entretanto, pálida e emagrecida. A vista daquele que tomava por seu senhor estremeceu de medo, julgando que tivesse chegado a sua hora. Continua no próximo número. Aforismos Espíritas. Sob esse título daremos, de vez em quando, pensamentos avulsos que, em poucas palavras, resumirão certos princípios essenciais do Espiritismo. 1. Aqueles que julgam preservar-se da ação dos espíritos maus ao se absterem. Das comunicações espíritas assemelham-se a crianças que imaginam evitar um perigo colocando uma venda nos olhos. Tanto vale dizer que é preferível não saber ler e escrever para não se ficar exposto às más leituras ou a escrever tolices. 2.
todo aquele que recebe más comunicações espíritas, verbais ou por escrito, está sob uma má influência. Tal influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. A escrita oferece-lhe um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado para não os compreender, outros poderão abrir-lhe os olhos. 3. É preciso ser médium para escrever absurdos? Quem garante que entre todas as coisas ridículas ou más que são impressas, não haja um escritor, impulsionado por algum espírito zombeteiro ou malevolente, a representar, sem o saber, o papel de um médium obsidiado? 4. Os espíritos, bons, mas ignorantes, confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. 5. Os espíritos elevados provam a superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade de seus pensamentos, mas não se vangloriam disso. Desconfiai daqueles que dizem enfaticamente estar no mais alto grau de perfeição e entre os eleitos. A basófia, assim nos espíritos como nos homens, é sempre sinal de mediocridade. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aviso: as sessões que se realizavam às terças-feiras ocorrem agora às sextas-feiras, na nova sede da Sociedade, na Galeria Montpensier, 12, no Palais Royal, às 8 horas da noite. Os estranhos somente serão admitidos nas segundas, quartas e sextas-feiras, mediante cartas pessoais de apresentação. Favor dirigir-se a tudo quanto diz respeito à Sociedade, ao Sr. Allan Kardec, Rua dos Mártires, 8, ou ao Sr. Le Doyen, livreiro, Galeria d'Orléans, no Palais Royal, Allan Kardec.